Os casos recentes da cantora Preta Gil e Simone sobre câncer de colo retal, ali nos intestinos e no reto, chamaram a atenção para o problema. O Instituto Nacional do Câncer diz que esse é o terceiro tipo de câncer no ranking nacional. Não só pela doença, mas principalmente pela saúde do organismo como um todo, o intestino é fundamental. Este é o assunto de hoje do nosso Conexão Saúde, que já começou. Vem comigo? Olá, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vinda a mais uma edição do Conexão Saúde. A gente está muito feliz em receber você. Como você sabe, eu sou Marcela Moreira e quem me acompanha aqui nessa mesa é a Maria Eduarda e a Adriana. Olá, Oi, meninas! Marcela. Marcelinha. É isso aí, gente. Hoje nós estamos assim insuportáveis de chiques. Vocês vão entender. É porque, basicamente, nós estamos aqui na mesa com uma grande autoridade em nutrição em todo o Brasil. Pra você ter uma ideia, ele tem até fã-clube. Eu acho que ele tem fã-clube. É mais ou menos isso. Entre 10 nutricionistas amam esse profissional que está aqui hoje. Ele tem uma carreira brilhante aí, já está há muito tempo impactando milhares de vidas. São mais de 6 mil alunos passando pelos treinamentos dele. Por quê? Porque ele fala de modulação intestinal. Cocô. É isso mesmo. Cocô, Cocô. como disse a Duda. Pra vocês terem uma ideia, sabe aquele emoji bonitinho, cocôzinho? Então, Doutor Cocô, mais ou menos isso. Eu tô falando do professor Murilo Pereira, ó, até me atrapalhei aqui. Professor Murilo Pereira, que é essa autoridade mesmo hoje e que está brilhantando o nosso Conexão Saúde. A gente, assim, não tem nem palavras. A gente não tem nem roupa, como dizem por aí. Obrigado pelo carinho, obrigado pela confiança, né, por acreditar no meu trabalho. É sempre uma honra poder chegar a todos vocês aí que nos assistem ou nos escutam e para que nós possamos aqui, de alguma forma, melhorar a vida de alguém. Eu sempre saio de casa com um único propósito, que é melhorar o mundo. Só que eu tenho que explicar o que é mundo, né? E cada pessoa tem o seu mundo. E dentro do seu mundo, às vezes, uma pequena mudança melhora drasticamente aquele universo, aquele ecossistema. Então, eu costumo dizer que o meu objetivo de estar aqui é fazer com que, de alguma forma, possamos melhorar o mundo. Eu tenho uma hashtag que chama Vamos Melhorar o Mundo. Porque não adianta mudar o mundo, porque pode mudar para pior, né? Sim. Então a ideia é melhorar. E se a gente conseguir aqui hoje conscientizar sobre alimentos, sobre sinais do nosso corpo, eu estarei muito feliz, porque talvez através disso possamos melhorar a vida de alguém. Ah, com certeza. Você sabe que o nosso slogan aqui é Conexão Saúde, que te ajuda a viver mais e melhor. Então a gente está Amém! no Tá mesmo no caminho, mesmo né? caminho. Ô Murilo, quando a gente fez a primeira reunião, eu não sabia o que era isso aqui, né? Eu falei, gente, eu não sei o que é, mas tem que dar certo, né? Agora, levar informação boa, informação saudável, informação verdadeira é que essa população precisa, porque a gente sabe que muitas coisas aí não são verdadeiras. Então, por isso que a gente te escolheu para falar de merda hoje. Eu vou fazer a primeira pergunta de cara. Por que é, professor, que o seu símbolozinho, o seu emoji é o cocôzinho? E qual que é a importância de a gente estar normalizando? Porque antes assim, né? Ah, eu não vou falar disso. Ai, meu Deus. Tem até aquele cheirinho que colocam no banheiro para evitar. De tanto que a gente tem aversão ao tal do cocô. Por que que é tão importante? E isso, então, Vamos significa aí um pouco da sua carreira, Pronto. se não todo. Então, acho que a pelúcia de cocô, ela representa muito na minha carreira, porque é uma das formas de honrar pai e mãe. A minha mãe tinha uma loja de bonecas, uma loja de pelúcias. Foi a minha mãe que escreveu para mim durante muitos anos, porque eu tenho disgrafia. Na época não existia esse diagnóstico. E a minha mãe tinha uma loja de bonecas e era o lugar onde eu fui alfabetizado, onde eu fui educado, onde a minha mãe conseguiu construir um pouco da nossa família, digamos assim, dentro dessa loja de pelúcias. Quando eu estava na faculdade, ela descobriu um câncer de mama. E eu, para honrar pai e mãe, para dar orgulho a ela, eu presenteio as pessoas com pelúcias de cocô, porque quando eu comecei a falar de cocô, a minha vida deu uma guinada. Até então eu falava de bactérias, de microbioma, e quando eu normalizei
essa relação com a bosta, o sucesso virou uma coisa quase que não mensurável. E aí, uma vez, um psicólogo me falou assim, ele disse, pô, Murilo, tem uma frase de Freud que explica que essa relação com o cocô está ligada ao sucesso. Inclusive, no teatro, quando se vai desejar boa sorte, se fala merda. Isso, e aí ele falou esse termo, eu disse, pois bem, então agora nós vamos normalizar essa bosta, né? E aí, comecei a cada dia mais estudar este ambiente. A minha origem científica é sobre o microbioma, sobre as bactérias, eu estudava bactérias, e por incrível que pareça, na minha primeira iniciação científica, eu evoluí de uma disciplina de parasitologia para a disciplina de microbiologia. Na parasitologia, o projeto de pesquisa era para catar as larvas de cadáveres na beira da estrada, atropelados e tal. E com a idade da larva da mosca naquele cadáver, nós saberíamos estimar a data da morte do animal, né? Do animal, era para animais. Ok. Era parasitologia para animais até então, Ok, né? ufa. Para depois evoluir para legista e tal. E aí aquilo me causava muita dor, aquilo Sim. nesse laboratório. E aí eu fui convidado para ir para um laboratório de microbiologia. E aí para avaliar as bactérias e não mais parasitas. E aí o projeto que estava acontecendo era de uma aluna de mestrado chamada Cecília. A Cissa fazia análise das bostas das vacas da Bahia Leiteira de Pelotas, que é onde eu fiz a faculdade. E ela era veterinária e ela procurava uma bactéria específica chamada Escherichia coli O157H7, que é uma bactéria específica que causou o maior surto de intoxicação alimentar nos Estados Unidos na década de 80. Então ela procurava para ver assim, será que existe esse risco dessa bactéria nesta região e tal? E eu era estudante de nutrição e comecei a analisar as bactérias do leite das vacas em que a Cissa avaliava a bosta. Então, a Cissa analisava o cocô e eu analisava o leite para ver se, com o rabo da vaca, né? Porque fica atrás da bosta ali, ela ia jogar essas bactérias pro leite. E se haveria esse risco de contaminação cruzada. E aí comecei a estudar isso, só bactéria. Fiz mestrado em microbiologia, doutorado em microbiologia e me intitulava microbiologista, estudante disso. Em 2012, eu fui convidado para dar aula sobre disbiose. Até então eu não sabia nem o que era. Era um desequilíbrio das bactérias que estão no intestino de humanos. E aí, quando eu comecei a estudar isso, todas as análises são feitas a partir do cocô. Então, interpretar o cocô, microbiologicamente falando, geneticamente, através de metabolômica, virou uma forma de interpretar marcadores de saúde em seres humanos. E aí eu comecei a aprofundar cada vez mais nisso e o cocô veio como uma forma de avaliar síndrome do intestino irritável. E em 2020, o guideline, que é a diretriz global de rastreamento, controle, o termo é manejo. Então, o guideline de manejo da síndrome do intestino irritável considera a interpretação do cocô como um dos parâmetros para você estabelecer a saúde do indivíduo com síndrome do intestino irritável, através de uma análise que chama escala de Bristol. A gente vai chegar lá, então. Tá. Estamos entendendo. Vocês vão entender também com detalhes. O cocô é muito importante. O cocô é muito importante, então. Então, o cocô é tão importante que eu costumo dizer assim, você nunca vai encontrar um animal no seu habitat normal com a bunda lambrecada, com todo sujo de bosta. Você não vai encontrar um animal assim. Você não vai encontrar uma vaca toda suja de bosta, salvo que ela esteja em um leilão ou em um brete com um fator de estresse muito elevado. Então, quando as pessoas também têm essa reação intestinal, talvez seja uma manifestação de estresse crônico. Quer dizer, o cocô não pode estar embosteado, não pode estar tudo melecado, Não né? pode estar aquele que bate na água, volta na tampa e suja a bunda toda. Algo tá mal. Então vamos lá falar para a população. Qual que é o cocô ideal? Então, o cocô ideal é aquele cocô
que ele sai sem esforço, Sem sujar muito. sem sujar muito. E pra quem não está nos vendo, olha pra cá, ó. É aquele cocô que sai assim, ó. Perfeito, entendi. Agora, Ó, aí quando ele sai assim, ó. Quando você faz o corte final dele, nem suja a bunda. Você limpa só por desencargo de consciência. Maravilha. E ele fica deitado em berço esplêndido, com a cabeça fora d'água, igual um olhar de jacaré. Então o cocô ideal é aquele. Flutua. Não, ele deita. Ele pode dar uma afundadinha. Ele dá aquela afundada, mas fica um pedacinho fora da água. Ele tem que ser Entendi. pleno, ele tem que ser grandão. Ele não pode cair com tudo, Não, né? não pode ser aquele tijolo. sim. Porque ele não senão tem tem fibra. Nem ou bolinha. uma alteração desabsortiva. Você tem água demais nessa bosta. Aham. Então você tem que ter água, mas não pode ter muita, mas também não pode não ter água. Então quando ele flutua demais, ou tem excesso de gordura, ou tem falta de água. E também não pode ser um cocô cabrito, cáprico, que é uma aquele escala duro. de Bristol tipo 1. Porque fazer cocô tipo cabrito é porque tem uma alteração intestinal induzida por frações opioides. É muito fácil entender isso. Opioide, a droga mais conhecida é a morfina. É uma droga opioide utilizada para dor. E um dos efeitos colaterais do uso crônico de morfina é fecaloma, é constipação intestinal. Porque nós temos ao longo do intestino receptores que interagem com as frações opioides e isso diminui a motilidade. Então a gente tem menos movimentação para essa bosta ser eliminada. E quando o cocô fica parado nas tripas, especificamente no intestino grosso, nós temos um aumento da reabsorção de água. E aí você chupa a água da bosta. Então toda vez que você estiver fazendo cocô, tipo cabrito, saiba que você tomou água de merda. Porque o corpo reabsorve Reabsorve. água no intestino grosso quando nós não temos uma adequada motilidade, quando não temos uma adequada ingestão hídrica ou quando nós temos um efeito colateral de compostos opioides. E, ô Murilo, o que, que a gente reverte isso? A hidratação, acho que você já citou. A hidratação sim, mas eu acho que a gente tem que descobrir quais são as frações opioides que não são medicamentos, mas são de origem alimentar. E aí existem duas frações opioides conhecidas. Uma é a beta-gliadina. Beta-gliadina 7. É uma fração proteica oriunda da proteína que é formada com o atrito das moléculas que tem na farinha de trigo, que é a gliadina e a glutenina. Então, a gliadina e a glutenina, quando esfregadas, quando tem atrito, elas dão origem a uma proteína chamada glúten. Então, o glúten não é uma proteína pré-existente. Ela é formada pelo processo de atrito. Então, quanto mais sovado é uma massa, quanto mais fofinho é o resultado final, mais glúten tem naquele alimento. E maior a probabilidade de formação da beta-gliadina 7. Essa que tem efeito opioide. Então, várias pessoas oscilam no mês entre períodos de cocô cabrito e próximo ao período menstrual, cocô mais mole. E aí conseguem atribuir o funcionamento intestinal ao nível de contração da cavidade para eliminar aquele corpo lúteo que estava ali para receber um bebê e para contrair isso acaba também gerando motilidade intestinal. Então muitas pessoas conseguem atribuir o funcionamento intestinal ao período menstrual, como se fosse algo influenciado só pelos hormônios, mas também é pela contração da região. E devido ao uso crônico de beta-gliadina, algumas pessoas podem ter mais fezes cápricas. E o outro, e talvez maior peptídeo opioide da dieta de padrão ocidental, que é como os artigos científicos chamam hoje, a dieta de padrão ocidental é essa dieta de que é o padrão americanizado. O padrão do milkshake, dos industrializados. dos cheese. Os Tudo é food. cheese. Os food. Foods. Os Big Nagger do Bonegger. E aí, então, esse padrão alimentar ele é rico em uma outra fração proteica chamada beta-caseomorfina 7. Beta-caseomorfina 7. Ou, se você estiver duvidando do que eu estou falando, eu adoro quando as pessoas duvidam, porque quando elas duvidam, elas passam a pesquisar sobre Procurar. isso. E aí, então, digite aí no Google BCA
BCM7. BCM-7, que é a beta-caseomorfina 7. É uma fração proteica oriunda da caseína de alimentos. Caseína é a fração proteica mais evidente em leite de vaca. E a beta-caseomorfina 7 é uma fração pequenininha em que tem uma mudança no aminoácido número 67 de prolina puristidina. Nosso Deus, peraí. É Calma. isso mesmo, um detalhe Nossa, absurdo. não, nem queira saber. É. É um detalhe absurdo da sequência de aminoácidos de uma proteína. Isso dá origem a uma caseína chamada beta-caseomorfina 7, porque troca prolina por histidina, no aminoácido 67, e a nossa digestão da caseína gera essa fração pequena, esse peptídeo. E esse peptídeo, chamado beta-caseomorfina, não é por acaso, porque ele tem um efeito like, ou efeito semelhante à morfina. E aí gera redução da motilidade intestinal. E a pessoa começa a ter fezes cápricas desde o início da vida. Então, normalmente, são pessoas que referem: a minha vida inteira foi assim. Eu sempre tive dificuldade. Desde criança foi um leite. sofrimento. Porque foi a base da alimentação desta pessoa. Que trocou desde a amamentação humana por Leite uma da vaca. monotonia alimentar com leite de vaca, de vacas do tipo A1A1. O que é vaca do tipo A1A1? É uma vaca de padrão europeu, que normalmente são aquelas vacas que têm maior capacidade de produção leiteira. Essas vacas fazem a mudança de prolina por histidina no aminoácido 67. Já vacas de padrão indiano, a gente tá falando de raças de vaca, tipo vaca, Então, vaca gir, Aham. o gir leiteiro. Aquelas que tem o cupinzinho. sim. Aquelas que tem o cupim, que tem um padrão mais semelhante à búfala, um padrão mais bubalino. Esses animais de padrão indiano, a gente tem duas raças bem evidentes hoje no mercado brasileiro, que é o gir leiteiro e a raça Sindhi. É uma raça que eles fizeram uma variação genética entre o gir e o Nelore. Então é um gado muito adaptado à condição brasileira, que produz um leite que não tem essa mudança de prolina por histidina, que Ah, hoje um é leite chamado mais como saudável. leite A2A2. Então a diferença do leite A1 para o leite A2 É a vaca. é que o leite A2 é oriundo de uma vaca. Tá, e como é que o público vai É, saber como para que comprar o sabe? leite A2, A1? Essa é a descrição que vem nas embalagens. Ah, vem? Essa já é uma descrição rótulo? no rótulo. Leite tipo A. Então- Não, leite, Tipo, não, leite A2A2. A2A2. E leite A1 não é identificado, porque é o grande padrão. Mas as Ah, empresas que têm uma evolução do padrão genético dos animais, essas empresas conseguiram garantir hoje um status de produzir o leite A2A2. Tem empresas, inclusive, do interior paulista, que são pô, especializadas em produzir esse tipo de leite. Que legal, senão fica inviável, gente, né? Como que a gente... É- Ou não toma leite. Então para quem tem esse efeito... Só que não é todo mundo que tem. O negócio é que não dá pra normalizar fazer cocô igual cabrito. Porque você não é um cáprico. Você é um ser humano. E ser humano tem que fazer cocô pleno. Voltando para a escala de Bristol, doutor, então explica, você já passou, mas só para a Vamos gente lá. olhar o quadro. Quais são os tipos Tá. e o que é o certo você já falou. Vamos lá. O que Ó, que não pode? Escala de Bristol é uma escala que foi patenteada, foi validada por uma universidade, por um pesquisador, né, que deu nome a essa escala, que classifica o cocô quanto ao formato, quanto à sua característica, independente de cheiro ou cor. É o aspecto. Ok. E o Se é bolinha, se é Isso, compridinho. aspecto. Não dá pra dizer peso, não dá pra dizer forma, porque ninguém vai pegar a bosta lá pra poder ver a forma, né? Então, é o aspecto Sim. visual. Ele vai de 1 a 7. Ok. Onde o 1 é o cocô caprico. Que é o esse que você explicou. cabrito. Cabritinho. Péssimo. O 2, ele é tipo um cachinho de uva, mas um cachinho de uva Duro. de pedrinha, de pedregulho ali. Você grudou pedrinhas e fez uma arte com pedrinhas ali. Então ele é um cachinho de uva endurecido. E às vezes até sai uma bolinha, mas com muito esforço sai
meio que... E certamente machuca. Isso, gera fissura anal e Nossa. tal, não é legal. O tipo 3 já é aquele que tem algumas ranhuras, mas já tá ficando pleno, já tá ficando legal. Inclusive, começar uma evacuação por um tipo 3, Tá ótimo. tá tudo bem. Desde que o conteúdo principal seja tipo 4. E o tipo 4 é aquele liso, com o aspecto de uma banana madura. Lá na minha região de Santa Catarina, a banana maior chama banana caturra. Sim. Alguns lugares é banana nanica. Nanica aqui. Pronto. Então é tipo uma banana nanica madura, Seria o sabe? ideal. É, que ela tem um aspecto Liso. contínuo, Uniforme. liso, com forma. E o tipo 5 já vai ficando mais mole. No entanto, ainda tá ok, então ele tem forma, mas já tá mais mole. Às vezes já faz aquele cocô tipo uma cola de cimento, assim, quando você faz uma massa de cimento, que ele dá aquele aspecto. Então, ainda é um 5. Aí o 6 já é aquele cocô tipo alpinista, que é como eu chamo. Você solta um cocô tipo 6, ele vai, bate na água, volta na tampa e fica escalando a louça. Fica escalando a louça. Então é um cocô alpinista. Entendi. E às vezes até volta e fica colado um pedaço na tampa. assim. Oh, my gosh. E o tipo 7 é um cocô tipo água de arroz. Que é aquele Diarreia. cocô, tipo jato. Aquele cocô mais Diarreia, diarreico. Aquele precisa O voltar pra ideal, casa então, correndo. Que pode ter muco ou não. Ou é aquele cocô que você sente que ele bateu a porta do esfíncter e você já sabe que não pode dar nenhum peidinho. Isso não sai. Porque você não vai ter o Suja. controle entre o líquido e o gás e vai correr sem você saber. Então, o tipo 7 é aquele padrão explosão, Perfeito. padrão água de arroz. A gente tem que ficar no 4, então. Então, o ideal é o 3, 4, 5, sendo que o concurso, o ideal mesmo, é o 4. A banana Mas olha nanica. que legal, nós podemos prestar atenção mais no cocô, né? E o que eu gosto muito desse tipo de interação aqui é que a gente pode levar um nível de informação para algo que é cotidiano, faz parte da vida. É rotineiro, e eu né? gostaria de levar uma reflexão para quem está nos assistindo, quem está nos ouvindo, que você já sabe disso. E por que eu falo que você já sabe disso? Porque se o seu cachorro faz cocô mole, a primeira coisa que tu pensa é Tá com... o que ele comeu de errado. Aham. O que ele comeu de errado? E se ele faz um cocô muito duro, que ele sofre, fica esfregando a bunda no chão, se retorcendo pra fazer um cocô, sai extremamente ressecado, o que você pensa? Tá. O que ele comeu de errado. Aham. Agora vamos serve aos pra adultos. nós, né? Vamos aos adultos. Uma pessoa cagando sem o cu saber. Adorei essa expressão. Cagando sem o Eu cu cu saber. Ok. Ai, que vergonha. Coloca Conheço. os pis aí, por favor, né? Porque eu não tenho papo na língua. Então vamos lá. Aí a pessoa tá lá com esse padrão. O que ela faz? Ela procura um remédio chamado Imosec, que é pra trancar, Cortar. mas não pensa o que ela comeu. É verdade. Aí uma pessoa que tem um cocô mole, um cocô que cronicamente é mole, Da ela pensa, maisena com água. maisena com vinagre. E uma pessoa que tem um cocô duro, ela pensa, preciso de chá de sene, o Almeida Prado 46, Ameixa. casca sagrada. casca sagrada. Ela tem que cagar a qualquer custo. É verdade. Então, assim, em vez de se preocupar com o que comeu, o cachorro tem uma dermatite, a primeira coisa que tu pensa, tem que trocar a ração. Sim. Um adulto com dermatite, com cocô mole, procura um creme com corticoide e um remédio pra não cagar. E não pensa no que ele está comendo. A relação do que entra com o que sai. Então nós intestino, temos que né? repensar o nosso produto diário. Qual é o nosso produto diário? A As suas comida. ações e o seu cocô. Você é uma fábrica de bosta. Então, se a sua fábrica estiver em desequilíbrio, o seu cocô sairá em desequilíbrio. Então, não é normal um cocô tipo 5, tipo 6, um cocô tipo 2, tipo 1, não é normal. Não podemos normalizar isso. Porque ser comum não quer dizer Que é que é normal. normal. Porque é muito comum as pessoas terem cocô cabrito ou cocô explosão, bate na água e volta na tampa. E aí eu quero que vocês entendam que o Murilo passou por isso. O Murilo é um profissional da área de saúde, formado em 2001, que em 2010, gente, são 9 anos depois de formado,
Em 2010, eu pesava 123 quilos. Era obeso. Obeso. Eu chegava no hotel, porque tem uma situação horrível no hotel. Tu só vai dormir e tomar banho naquele lugar. E as pessoas querem saber tua profissão. Uhum. E no orgulho de ser nutricionista, com 123 quilos, eu olhei para o balconista do hotel e falei, nutricionista, quando ele perguntou a profissão. Ele olhou de cima a baixo para mim Mais gordo. e Opa. falou assim, não deu certo, né? Oh, my gosh! Ok. Eu estava 9 anos formado. Muda de profissão, amigo. Ele olhou chacoalhão. daquele tamanho e disse, não deu certo, né? E aí, então, esses Virou 9 a- anos na minha vida me fizeram a procurar um profissional. Uhum. E eu procurei uma nutricionista na cidade, em Florianópolis. Ela coordenava um projeto dentro da universidade que eu era professor. Falei, pô, Roberta, me atende para os alunos verem como é o atendimento e tal. E ela uma loira, bonita, de óculos, de jaleco branco. Pô, uma loira bonita de jaleco branco, com óculos. Na consulta, ela mexia no óculos assim, porque acho que é algum fetiche. E perguntava, Murilo, como é o teu cocô? E eu, como que eu ia responder para uma mulher bonita que o meu cocô falar era de- bate na água, volta na tampa, o cocô alpinista. E que eu tinha certeza que esse era o meu cocô. Aham. Porque eu morava numa república. E nós tínhamos uma pegadinha na república. Ah. Só tinha um banheiro Vixe. e Ai, meu moravam Deus. 8 homens lá. Então, quando cada um evacuava, deixava lá com a tampa fechada, para que o Ah. próximo, quando fosse fazer xixi, levantasse e se Olha, deparasse com você aquilo. já passou da fase da faculdade? A gente espera que sim, porque faculdade é uma coisa insalubre. E né? aí eu tinha certeza como era o meu cocô. Coitado de quem desde a entrasse faculdade. depois que ele cagasse. Pelo amor de Deus. E aí eu falei pra essa nutricionista que o meu cocô era normal. Aham. Ela perguntou, como é teu cocô? Eu, normal. Porque o normal, pra mim, Era aquele era padrão. aquele, era o alpinista. Eu só fiz aquele na minha vida, que eu lembrava. E ele tinha um cheiro também terrível, porque ficava muitas partes fora da água. Então era uma coisa cabulosa. Quando eu ia fazer na casa de alguém, eu já ia com o cotovelo na descarga aqui pra eliminar rápido. E aí, então, essa nutricionista continuou muito incisiva. Normal, mas normal como? E aí eu tentei trocar de assunto. Uhum. Falei, não, o que tu acha do whey? Aí ela falou assim, não vamos falar de outro assunto, agora é cocô. Uhum. E aí eu falei, cara, ela vai insistir mesmo, vou falar a verdade. Eu disse, tá bom, vou falar. O meu bate na água, volta na tampa, às vezes pega ali naquela borda do assento e tal, fica tudo lambrecado. Ela disse, olha, você tem pirose, queimação? Eu falei, tenho. Tu tem bolinhas aqui atrás do braço que parece ceratose pilar? Eu falei, tenho. Tu tem afta com recorrência? Eu tenho. É. Fui gabaritando. Ela disse, olha, você tem uma sensibilidade ao glúten. Você precisa parar de comer isso. E ela conseguiu ter uma interpretação sobre uma sensibilidade alimentar apenas Cucucu. com cocô. cocô. A informação E a partir que daquele o cocô momento, eu comecei a estudar cada vez mais isso. Fui para uma pós-graduação onde ela era formada. Fui fazer a seleção para ser professor dessa pós. E fiz a pós-graduação, onde a base da pós-graduação da VP, Centro de Nutrição Funcional, é a disbiose, o aspecto intestinal. E fazendo essa pós, comecei a me especializar cada vez mais e comecei a propagar isso como uma importante informação para avaliarmos como está a nossa fábrica. Nossa. Que é a certeza. fábrica intestinal que gera um resíduo daquelas nossas escolhas. Uhum. Né? Hoje, se me perguntarem assim, Murilo, o que um paciente tem que tomar para melhorar o cocô? Uhum. Ele tem que tomar decisões. E que a decisão é muito mais difícil do que tomar um suplemento X Sim. ou Y. É uma decisão de não comer o que faz mal e comer o que faz bem para aquela pessoa. Só que o que faz bem para uma pessoa Não é o que faz pode pra fazer outra. mal para outra. Uhum. Nós temos uma individualidade bioquímica que hoje cada vez mais está ganhando notoriedade. E deixamos de ter profissionais que estudam doenças para profissionais que estudam os doentes. Ah, E sim. não a doença. Sim, sim. A, E cada a particularidade paciente. de cada paciente. Mas não com o É. intuito de curar a doença, e sim
de promover A saúde daquela pessoa. Então, hoje nós temos muito mais ser-humanologistas, Que legal. que são as pessoas que cuidam de seres humanos. É, olhar ele como um todo, né? E ele, cada um é um, né? Sim. É o que a E gente tá aumentando sempre... muito isso. Sim. É, ô Murilo, as pessoas estão falando ultimamente muito de microbioma intestinal, modulação intestinal. Essas Vamos lá. palavras Essas bonitas. palavras Vamos lá. bonitas. Deixa eu só dar o crédito aqui ao ser-humanologista, que essa é uma frase que é de Gabriel de Carvalho. Repete de novo. Ser-humanologista. Ele Ser-humanologista. tem um jargão que ele diz, vamos ser muito mais ser-humanologistas, né? Que é quem estuda os seres humanos. Essa frase é de Gabriel de Carvalho, um grande amigo, nutricionista também, farmacêutico. E só para dar o crédito a ele, porque né, senão a gente fala a frase, às vezes, tá roubando minha frase. Não, do é... Gabriel. Ok. E esse termo microbioma e o termo modulação intestinal, esse modulação intestinal eu posso me orgulhar, que é um tema criado por Murilo Pereira. Inclusive, eu tenho registro no INPI Ah, que dessa legal! nomenclatura, né, modulação intestinal, que quanto mais eu estudava o microbioma, mais eu compreendia que não eram só os micro-organismos. Fazendo uma analogia, quando a gente estuda microbioma, é como se a gente estudasse um bioma. Então, quando a gente avalia um bioma, vamos dar um exemplo, o bioma Pantanal. No bioma Pantanal existem plantas, existe aquíferos, existe água, existe uma incidência solar, existem animais. Dentre os diversos animais lá, existem aves, mamíferos, insetos, existem N, coisa. uma cadeia alimentar inteira que sobrevive lá. Então, quando a gente fala equilibrar o bioma, não é só equilibrar os animais. Tem que equilibrar também as árvores, a qualidade da água, é tudo. Então, eu entendia que cuidar do microbioma era pouco. Porque o que é o microbioma? É o universo de micro-organismos que convivem conosco em equilíbrio no nosso intestino. São É, bons, né? Não, o microbioma é como se a tudo. gente estivesse falando É de um tudo. lago. É a flora? É o que você dizia antigamente, a flora intestinal? Isso é o termo que era utilizado, flora, que infelizmente foi banalizado no Brasil o termo flora, porque em inglês o termo flora é um sinônimo de microbioma. No Brasil, em português, a palavra flora é correlacionada à fauna. Fauna e flora, onde a fauna são os animais e a flora as plantas. Então, se a gente falar flora intestinal, teria que imaginar que sai uma samambaia de dentro das tripas. Então, o termo flora foi banalizado por um jargão Certo. de um produto à base de Saccharomyces boulardii, que é uma levedura, cujo nome e o jargão de prescrição era para recuperar a flora. E é um jargão doloroso, tipo, dói nas minhas tripas, porque a gente não recupera um microbioma Quando com perde. um único micro-organismo. Elemento. Nenhum único Não elemento. tem nada que faça esse milagre de... Isso. Mas esse produto diminui diarreia associado à antibiótico-terapia. Como ele diminui diarreia associada à antibiótico-terapia, foi feito um trade de visitação para explicar rapidamente como é que ele melhorava a diarreia. Ele melhora porque ele sinaliza receptores do epitélio intestinal que geram integridade do epitélio, diminui a alteração osmolar. Mas imagina explicar isso. Nossa. Alteração osmolar, estimular receptores, isso seria muito difícil. Então foi criado um jargão. Sim. Recupera a flora. E eu não gosto desse termo. Mas então, o que é o microbioma? O microbioma é o universo de micro-organismos que convive conosco. Semelhante a um lago, pensando em um lago, o lago tem lá algas, tem peixes pequenos, tem peixes carnívoros, tem peixes veganos, entre aspas, os peixes que só comem algas, mas que não comem outros peixes. E ali tem um equilíbrio. Dentre esse equilíbrio, tu não pode ter um excesso, por exemplo, de traíra. Porque se tiver muita traíra, Vai comer tudo. vai comer todos os outros. Isso é um desequilíbrio desse lago. O intestino é a mesma coisa. A gente tem que ter bactérias boas, bactérias ruins. A gente tem que ter predominantemente, vamos fazer uma analogia,
tilápia, e não ter predomínio de traíra. E ter um equilíbrio entre o número de traíra, o número de tilápia, ter alga, tem que ter esse equilíbrio. Esse equilíbrio no intestino, ele acontece por uma sobrevivência do microbioma, bactérias, fungos, leveduras, vírus. Existe um bioma em equilíbrio. Quando esse bioma está em desequilíbrio, nós chamamos isso de disbiose. E esse desequilíbrio do bioma gera repercussões longe do intestino. O organismo como um todo. O organismo como um todo. E aí essa frase que eu vou falar agora não é minha, é do Alessio Fasano. É um gastroenterologista italiano, hoje já nos Estados Unidos, cidadão americano. Ele é um pesquisador da Faculdade de Medicina de Harvard, é o diretor do Hospital de Gastroenterologia Pediátrica. O nome dele é Alessio Fasano. A frase de Fasano é: intestino não é Vegas. Porque o que acontece em Vegas Fica em Vegas. No intestino, não. O que acontece no intestino repercute longe dele. Então, uma mudança do microbioma através da modulação intestinal, e não modulação só do microbioma, mas modular o intestino como um todo, a vitalidade das células, o equilíbrio da junção entre as células, a energia para essas células produzirem fatores antimicrobianos. Equilibrar o intestino é modular o intestino, como seria modular o bioma pantanal, como um todo. As plantas, a água, a incidência solar, a qualidade do ar, um todo. Isso é modular intestino. Modular intestino, então, é reequilibrar as funções de mastigação, digestão ácida, produzir hormônios no intestino, e aí com esse equilíbrio ou com a modulação intestinal, nós temos melhora sistêmica. Porque o que acontece em Vegas, fica em Vegas, e o intestino não. O que acontece ali repercute longe. Tudo. E a disbiose, quais as principais causas? Principais causas de disbiose, que é esse desequilíbrio. Vamos pensar no lago. Vamos voltar à analogia do lago. Se você tem uma grande empresa que produz poluentes e joga os resíduos químicos no lago, tu vai ter um reflexo de sobrevivência de alguns seres vivos nesse lago que serão comprometidas, a vida deles. Porque vai intoxicar, vai morrer, vai ter uma poluição ali. A maior causa de disbiose é a descarga de poluentes através da alimentação. Que são poluentes, entre aspas, para o lago e que para o ser humano são substâncias potencialmente causadoras de disbiose. São os aditivos alimentares utilizados em ultraprocessados. Porque eles têm como grande propósito gerar shelf life. O que vem a ser isso? É uma vida de prateleira. Então, quanto maior a validade de um alimento, mais valor comercial ele tem. Porque as pessoas podem comprar, ele tem uma durabilidade muito grande. Se criou uma educação nutricional e validade. Tem pessoas que chegam a procurar a data da validade para comprar o que vai vencer mais longe. É verdade. Sim. É, mais tóxico seria esse produto, né? Mais aditivo alimentar tem para gerar mais vida. Na minha primeira entrevista na televisão, era ao vivo. E foi exatamente esse momento da entrevista em que eu falei assim: Leda, para não ter tanta desbiose, a Leda Nagli, eu falei assim: tem que comer alimento que estraga. E ela falou: não, para tudo. Como assim comer alimento que estraga? Não é estragada, é Não que é estraga. Isso, é o alimento que estraga. O Que estraga alimento que mais tem a fácil, vida de né? prateleira menor. Sim. Porque esse alimento tem vida e tem menos aditivos alimentares ultraprocessados. E aí, então, esses aditivos, principalmente que se propõem a conservar alimentos que historicamente tinham vida de prateleira curta, esses são os ainda piores. E o que historicamente tinha uma vida curta? Eu sou de uma família muito humilde, do interior de Santa Catarina, uma cidade chamada Araranguá, com 70 mil habitantes. E lá, o leite era distribuído pelo seu doula.
o seu Dula tinha um cavalo rosilho e ele passava na frente da minha casa na segunda e na quinta. Ele passava segunda e quinta. E eu lembro perfeitamente que eu era o responsável por ir lá com uma garrafa que a minha mãe tinha feito uma bucha para a tampa dela com fraldinha Pra poder coar. para poder tampar ali. E aí o seu Dula usava uma fraldinha para poder coar do tarro que ele pegava, colocava numa jarrinha e aí ele colocava na minha garrafa e 1 litro daquele leite era suficiente para uma família de 6 pessoas Uou. por 3 a 4 dias. Meu Deus, era... Porque ele passava 2 vezes na semana. Aham. E sobrava Era um pouco. tanto daquele leite que a minha mãe fazia manteiga, fazia ambrosia, de tanto que sobrava. E ela fazia pão e fazia bolo, mas tinha que comer no dia. E se não estragava. Em 2, 3 dias, ele já estragava. E hoje a gente vê pães Dura uma e semana. que duram 30 até 60 dias de shelf life. E aí eu fico me perguntando o que tem ali dentro para não ter crescimento de fungos, bactérias. E às vezes dentro do próprio período de validade, mesmo com essa quantidade absurda de antimicrobianos, quando você vê que nasce um alien lá naquele pão. Meu Deus, é. Imagina então o quão contaminado é a matéria-prima para produzir aqueles É louco alimentos. isso, né? louco. Se ele né? dura tanto do lado de fora, ele dura tanto do lado de dentro E também. qual o efeito colateral sobre as bactérias das tripas? Será então Que que ele não isso? faria um papel semelhante a um insumo químico num lago? Com certeza. Ô, Murilo, isso tá relacionado ao aumento de câncer de intestino coloretal? Então, muito se especula sobre isso, né? Sobre a compreensão do microbioma e o aumento de risco de doenças atuais. Das doenças atuais, eu acredito que a que está mais emergente e mais silenciosa é a doença do fígado gorduroso. Durante muitos anos, nos cursos de saúde, medicina, nutrição, farmácia, a esteatose hepática era medicamentosa, Era. alcoólica Alcoólica. ou por hepatite. Sim. Eram as 3 esteatoses que eram estudadas. Medicamentosa, por paracetamol, para você que está mal. Maior causador de doença hepática nos Estados Unidos é o paracetamol. Alerta. Tomado por automedicação sem qualquer critério. Aqui, E né? acho que é um dos No mais Brasil. tomados, né? Enquanto isso, na sala da justiça, o fígado paga a conta. Porque ele depleta uma enzima hepática chamada de glutationa para transformar a molécula inativa em molécula ativa para atuar no limiar da dor. Então, o paracetamol, para atuar no limiar da dor, tem que usar uma enzima hepática. E é a mesma enzima que limpa o nosso fígado. Se ele estiver transformando a droga, ele deixa de limpar o fígado. E o Então, fígado fica com maior intoxicado. toxicidade. E para se adaptar à toxicidade, ele faz lipogênese. E a lipogênese é a síntese de gordura no próprio fígado. Então, por isso, ele é uma droga causadora de gordura no fígado. Mas não é sobre isso a nossa conversa. Nossa conversa é sobre o porquê que a gente está tendo tanta doença moderna. E a pergunta foi sobre câncer. E eu falei que não é só o câncer. É a doença do fígado gorduroso. Não alcoólica, não medicamentosa e não causada por hepatite. É um fígado gorduroso causado por overnutrition, por comer demais. E comer demais alimentos que alteram o microbioma. Vamos a um exemplo. Se você me perguntasse o pior alimento do planeta, eu sei te responder. Sem absolutamente nenhuma dúvida, é o biscoito recheado. O biscoito recheado tem uma vida de prateleira que eu nunca vi ele estragar. Ele amolece, Mesmo vencido, Mas- né? mas não estraga. Mas ele não funga, né? Não cresce estraga. nada Sobram as ali. baratas e o biscoito recheado. É. Se tiver aquela guerra nuclear. Isso. Que horror, hein? Aí as pessoas guardam na geladeira para não amolecer. Resolveu o problema. E por que, que ele é tão nocivo? Além Por que, de... que ele é tão nocivo? Porque ele tem um teor de açúcares Muito alto. que uma criança, ao ingerir míseros 3 biscoitos, atinge
o teor máximo permitido para o consumo de Meu açúcar Deus. em um dia inteiro. Só 3 bolachinhas? Só 3. E as crianças levam na Gente, lancheira olha todo lá, dia. pacote. vocês mães. O pacote. E um pacote tem 18 unidades. Além disso, ele tem emulsificante, chamado carboximetilcelulose, e polissorbato 80, que são os 2 aditivos que rompem a membrana das células do intestino. E isso gera uma exposição no intestino a substâncias que são chamadas de DAMPs. O que seria DAMP? Padrão molecular associado a danger, a perigo, a dano tecidual. E essa exposição é reconhecida pelo fígado. E o fígado, para se proteger desse dano, faz lipogênese. E ao fazer lipogênese, faz resistência à insulina e fígado gorduroso. Então hoje, se você é profissional de saúde, a única chance de você não atender alguém com fígado gorduroso é estar de férias. Porque se estiver de férias, não vai atender ninguém. Porque se atender alguém... Porque alguém, para procurar um profissional da área de saúde, é porque já não está bem. Sim. Sim. E se ele já não está bem, pode ter certeza que ele já tem repercussão Qual que é o hepática. diagnóstico? O diagnóstico, por incrível que pareça, ele tem um quebra-cabeças para ser fechado. São exames bioquímicos e um exame de imagem, que é operador dependente, que é uma ultrassom de abdômen, com foco em Meu fígado. esteatose Fígado. hepática, ou fígado Doppler, gorduroso né? interrogado. Eles colocam o Doppler. Isso. E aí você faz uma análise para ver o teor de acúmulo de banha Eles medem, no né? fígado, daí vê Tem como espessura, medir. através de exames de imagem. Mas pode ser complementado com exames bioquímicos. Exames bioquímicos como avaliar a insulina de jejum, correlacionar a insulina com glicose de jejum e as transaminases, que são AST, ALT e gama-GT. As antigas conhecidas como TGO, TGP TGP. e gama-GT. Isso eu lembro. São os Da marcadores, faculdade. são os marcadores hepáticos que vão te dar um norte se é uma intoxicação aguda, uma intoxicação mais tardia. Então auxilia muito nesse processo de investigação. Mas a pergunta não era sobre essa doença. Eu falei porque é a que mais acontece. A pergunta era se isso, a disbiose, a alimentação de ultraprocessados, está relacionada com Câncer. coloretal. E a resposta é sim. A resposta é sim. Alguns pesquisadores hoje mostram que o dano ao epitélio do intestino grosso, e ele é chamado de colonócito, que é lá que tem o cólon. No intestino delgado é enterócito, que são células absortivas. No colonócito são células que precisam ter carinho sobre elas. Precisamos ter nutrientes para alimentar essas células. Precisamos ter menos toxicidade sobre essas células. E o resíduo tóxico da ingestão alimentar acaba gerando pequenas lesões nessas células de cólon, promovendo um estímulo de uma enzima que gera a mutação do colonócito. Ela é chamada de estona diacetilase. Então, o estímulo da enzima estona diacetilase aumenta a mutação do colonócito para células potencialmente cancerígenas. Se eu tivesse que deixar um recado para todos que nos escutam, que nos assistem, se você tem 45 anos ou mais, já está na hora de fazer a sua colonoscopia. E se você tiver um parente de primeiro grau, pai, mãe ou irmãos, que teve diagnóstico de câncer coloretal em idade inferior a 55 anos, a data da sua colonoscopia é 10 anos antes da idade em que o seu parente de primeiro grau teve o diagnóstico de câncer. Nossa. Exemplo, se o seu parente de primeiro grau teve o câncer diagnosticado aos 50 anos, você 40 precisa fazer a anos. sua colono aos 40. Se ele teve diagnóstico aos 45, a sua colono aos 35. E é um exame que não é tão comum de se solicitar, né? Então, ele é um exame invasivo. Então, tem muito preconceito. Nossa. Principalmente de homens, que ele vai pensar, vai entrar com uma câmera pelo meu furico. Mas é isso que vai prevenir Sim. o diagnóstico Não precoce. tem outro exame, né? Esse é o melhor.
E ele é tão bom, tão bom, tão bom, que ele, para ser feito, tem que limpar as tripas. É verdade. Então, só o fato de já limpar esse ambiente intestinal e avaliar as células potencialmente mutadas, o próprio exame já remove as lesões, normalmente com margens livres, e submete para uma análise de biópsia. Então, muitas das vezes, no próprio exame já se remove Tudo, a célula que estava com problema. E aí, Olha. quanto mais precoce, Melhor. mais Melhor. saúde. Com certeza. E ela gera um negócio chamado síndrome do cagaço. Porque a pessoa que toma um cagaço desse, de ter uma célula mutada, ela muda o padrão alimentar. Eu achei que fosse a limpeza do intestino. Não, é o impacto É do o exame. impacto. Professor, eu quero pedir um pause na mesa só um pouquinho, gente, pra gente dar um recado. Um beijo pro pessoal da Manipulare, para todo mundo que está nos acompanhando. A Manipulare é quem possibilita a gente estar aqui fazendo essa conversa, recebendo você, recebendo a cada convidado. Então, a gente, professora, a gente se aliou mesmo à confiança, à qualidade, à confiabilidade que a farmácia entrega para tocar esse projeto. Então, a gente fica muito honrado, muito feliz. Aproveitar que o professor Murilo está aqui. Deixa o seu like nesse vídeo. A gente sabe assim que a repercussão costuma ser enorme e está sendo, será também. Então, segue o nosso canal, deixa aí o seu like, ajuda a fazer esse conteúdo chegar a mais pessoas, porque foi o que o professor colocou. A intenção é a gente chegar a cada vez mais pessoas, sensibilizar cada vez mais pessoas. A gente precisa normalizar esse tipo de assunto e transformar as nossas escolhas, né, as nossas decisões, como ele colocou. Então, deixa o seu like, curte também no Spotify, se estiver ouvindo, dá suas 5 estrelinhas. A gente conta com seu apoio para chegar cada vez mais longe. Bom, Não é então eu quero aproveitar aqui para agradecer a Manipulare também e falar que várias estratégias terapêuticas no processo de equilíbrio da saúde intestinal precisam de intervenções com prescrições médicas ou de nutricionistas para estabelecer um equilíbrio. Muitas das vezes nós precisamos em 2, 3 meses recorrer a suplementos que vão auxiliar nessa inibição da estonadiacetilase, por exemplo. Isso já é conhecido. Então eu sei o que é a causa, eu sei qual é a enzima que altera e eu sei como silenciar essa mutação. A inibição de estonadiacetilase acontece, por exemplo, com butirato. É um ácido graxo de cadeia curta, produzido por micro-organismos ao longo do intestino, que é o que gera essa saúde intestinal. E o que favorece as bactérias a produzir isso é cúrcuma, por exemplo. Só que você tem que ter uma cúrcuma que tenha padronização em curcuminoides, que tenha uma qualidade conhecida, porque senão você vai usar produtos que são feculados, misturados com fécula, que é farinha. Aí o cara mistura farinha porque aquilo amarela tudo mesmo, Pinta ali a farinha. e não tem um padrão de identidade e qualidade para atingir o benefício proposto. Outros compostos que podem auxiliar neste mecanismo compostos fenólicos. E aí é muito difícil a gente atingir um quantitativo de alimentação colorida. É muito difícil uma pessoa consumir de 375 a 500 gramas de frutas, legumes e vegetais todos os dias. Então, num processo de adaptação, de reorganização desse ambiente intestinal, os compostos fenólicos ajudam muito. Existem compostos fenólicos derivados de frutas vermelhas, os berries, existem compostos extraídos de jabuticaba, que podem ser prescritos por profissionais. Isso vai auxiliar neste processo. E hoje, desde 2020, de novembro de 2020, nós temos no Brasil, no âmbito da manipulação, que é desta área de atenção à saúde, que é o modelo magistral das farmácias, as farmácias magistrais têm a possibilidade de manipular o próprio butirato, que é uma tributirina, que é chamado, tem nomes comerciais, chama New Biome ou Core Biome, que é um suplemento, um nutracêutico, um ácido graxo de cadeia curta, que pode ser prescrito para atuar especificamente silenciando ou inibindo estonadiacetilase. E uma coisa muito legal é que esse mesmo composto estimula células do epitélio intestinal que são produtoras de hormônio.
que produzem o glucagon-like peptídeo, que é o da moda hoje, o Saxenda, o Ozempic, essas drogas que estão sendo utilizadas caríssimas para promover equilíbrio do diabetes ou da obesidade, o nosso corpo produz. E ele produz no intestino, quando tem a presença do ácido graxo de cadeia curta. Que é um suplemento. Que é um alimento, um suplemento. Um suplemento. Então, ele vai auxiliar nessa produção fisiológica, como se o seu corpo produzisse esse metabólito, que é o GLP-1, a partir da sinalização com esse nutracêutico. Então, nós temos estratégias hoje de modular o intestino para estabelecer equilíbrio tanto do próprio intestino quanto do metabolismo. Ô, Murilo, já se sabe, né, que o intestino, assim, acho que tá praticamente a base de tudo. Se você não cuida do intestino, tua vida não vai. E tá falando muito do eixo cérebro-intestino. O que você me fala disso? Então, acho que o mundo se rendeu a essa ciência em 2012, quando os achados científicos, eles estudam a vida do microbioma. Um pesquisador de Los Angeles estuda isso há mais de 40 anos. Ele é um médico, o nome dele é Emerald Meyer. Eu tive o privilégio de assisti-lo em 2016, em um simpósio em Harvard. E desde 2016 eu estudo única e exclusivamente os achados de Emerald Meyer e os achados da comunidade científica sobre os achados de Emerald Meyer, porque um pesquisador gera dúvidas e outros pesquisadores vão atrás das respostas e tal. Esse cara, inclusive, me fez mudar a minha vida, a minha carreira profissional. Eu parei de dar aula para quem quer diploma e comecei a dar aula para quem quer conhecimento por causa de Emerald Meyer. Eu voltei do simpósio de Harvard e ele explicava sobre o metabolismo de um aminoácido chamado triptofano e o como que as bactérias, ao metabolizar triptofano, influenciavam na nossa produção de serotonina, que é o que gera equilíbrio comportamental. Então, a influência do intestino no cérebro. E aí, estudei isso igual um louco para dar aula para graduação. Os alunos não foram para aula, eu fiquei louco. Até minha esposa falar assim, ó, agora tu faz o seguinte, tu vai dar aula para quem quer conhecimento. E aí, até então, só faço isso desde 2017. Então, Emerald Meyer, ele publicou um livro cujo título é Conexão Mente-Intestino. Ele é de uma família em que os avós dele tinham cantina. E ele via que as pessoas, ao comer chocolate, ficavam felizes. E ele ficou pensando, pô, o que tem nesse alimento que faz as pessoas ficarem felizes? E o chocolate é um alimento rico em aminas. Aminas biogênicas, que são produzidas pelo processo de amadurecimento do cacau. E depois o devido processo de torra. E nesse processo fermentativo de amadurecimento formam aminas. E algumas dessas aminas passam a ter efeitos sobre o cérebro. Umas efeitos benéficos, outras nem tanto. Existe uma chamada tiramina, por exemplo, que está envolvida com a enxaqueca crônica. E as pessoas têm enxaqueca crônica e compulsão. E aí elas ajustam a compulsão com o chocolate é rico em tiramina aumenta mais enxaqueca, toma para você que está mal e o fígado paga a conta. E a compulsão vira uma bola de neve. Então, Emerald Meyer passou a estudar isso de uma forma muito, muito, muito minuciosa. Em 2022, eu tive o privilégio de trazê-lo ao Brasil para que ele pudesse palestrar para 500 profissionais que já eram egressos da modulação intestinal. E Emerald Meyer, então, apresenta agora a conexão bidirecional. A conexão intestino-cérebro e cérebro-intestino. Mostrando que as nossas emoções, os nossos sentimentos, a nossa condição de estresse também pode influenciar sobre o intestino. E que o intestino influencia sobre o cérebro. E hoje nós temos robustez de evidência científica de que 3 compostos melhoram a depressão a partir do intestino. São eles: cúrcuma, ômega 3 e probióticos. Nossa, tudo fácil, né? Cúrcuma, ômega 3 e probióticos. Suplementos acessíveis, baratos todo mundo tem e que acesso, tem né? meta-análise. E para quem está nos ouvindo e que não tem noção do que é isso, meta-análise é um estudo em que os pesquisadores não produziram ciência nenhuma. Eles apenas pegam
artigos científicos de outros pesquisadores que comprovaram uma hipótese ou negaram a hipótese. Então, eles buscam na ciência estudos randomizados controlados, onde você pega um grupo placebo e um grupo controle. Ou seja, um grupo recebeu cúrcuma, outro grupo não recebeu cúrcuma. E avalia todos os estudos que fizeram essa randomização em um intervalo de tempo. Tem um artigo de 2019 que avaliou os artigos randomizados controlados com uso de cúrcuma de 2010 a 2017. Quais foram Os desfechos, melhores, os desfechos da meta-análise é que o uso de cúrcuma com pelo menos 70% de curcumina e 90% de curcuminoides com doses de 500 a 1.500 miligramas confere benefício para depressão. Ai, que legal. Então, Olha. de maneira geral, uma análise estatística de pelo menos 9 estudos randomizados controlados comprovou que doses de 500 a 1.500 miligramas de cúrcuma padronizada em 90% de curcuminoides confere benefício para sintomas de depressão. Probióticos, a meta-análise mais robusta em seres humanos também é de 2019, mas já tem de 2021, mostrando que probióticos múltiplas cepas, O que são? Associações Vamos traduzir de- para o público. associação de probióticos, Potencializa, né? independente do nome, sobrenome da bactéria, independente disso, múltiplas cepas, ou seja, terem uma composição espécies de cocos, espécies de bacilos, espécies de bifidobactérias. O que é isso na analogia da floresta, lá do Pantanal? É ter aves, ter um pequeno mamífero, ter uma um mistura. réptil, uma mistura confere mais benefício do que colocar só capivara tipo. lá. Então, múltiplas cepas probióticas conferem benefício para depressão. Em que, na meta-análise, hoje se interpreta meta-análises por resultados estatísticos e por tendência também. Você tem aquele estudo randomizado que tendenciou mais o resultado. No estudo de tendência, um blend com 8 cepas. Então, a gente já tem, hoje, no setor magistral, blends de 8 cepas e na indústria de probióticos, blends com até 5 cepas no mercado brasileiro. E ômega 3, a utilização, por incrível que pareça, também validada em uma meta-análise, que também é de 2019, porque, como eu falei, essa evidência do intestino-cérebro começou em 2012. E aí, 12, 13, 14, 15, 16, 17, se produziu ciência. 5 anos de ciência. Para você fazer uma meta-análise dos estudos que foram produzidos até 2017, ela só vai ser publicada em 2019. Então, o boom de pesquisas surgiu em 2019, porque é quando a gente tem o arcabouço teórico que nos dá hoje respaldo para a prescrição. E, por incrível que pareça, acreditava-se que para o cérebro, o ômega 3 mais interessante é o que tinha na sua composição o DHA, que é um ômega 3 com 22 moléculas de carbono, chamado ducosa hexaenoico, por isso DHA, ducosa hexaenoico. E o DHA tem ducosa hexa porque ele tem 6 insaturações. 6 insaturações e a primeira insaturação no terceiro carbono. É chamado de DHA ômega 3. Ômega 3 porque é longo, para quem é 40 mais, eu jogo beach tênis. E no beach tênis tem uma categoria que chama 40 mais, que é para chamar as pessoas de velho. Então, para quem é 40 mais aí que está nos escutando, sabe o que é o ômega. O ômega era um carro da Chevrolet, que era longo, grande. Mas eu lembro desse, Ômega. viu? Eu não sou 40 mais, eu lembro. Então, o ômega, para lembrar o que é um ômega 3, é um ácido graxo de cadeia longa, com 22 carbonos, com 6 insaturações. E a primeira insaturação no terceiro carbono. Acho que ômega todo mundo tinha que tomar, né? Então, e esse ômega 3 DHA, ele forma a baía de mielina. Ele estimula a plasticidade neural. E até 2019, acreditava-se que para o cérebro tinha que ser com muito mais concentração de DHA. Inclusive, de 2003 a 2019,
O Murilo subia nos palcos e dizia, ômega 3 pro cérebro, DHA. Aham. Em 2019 veio um tapa na cara da sociedade. Os artigos avaliados com o uso de ômega 3 para melhorar a depressão não são aqueles que têm mais DHA. Com EPA. É aquele que tem mais EPA. Olha. O que é EPA, gente? EPA Vamos lá. é o ecosa pentaenoico. Ecosa são 20 moléculas de carbono. Penta, 5 insaturações. Com a primeira insaturação no terceiro carbono. Então é um ômega 3, mas é o EPA. E aí eu tinha que decorar que para depressão Tinha que ter. tem que ter mais EPA EPA do que que DHA. DHA. E isso mudou a minha forma de pensar. E eu tinha que decorar isso. E eu sou disléxico. E é muito difícil decorar, eu tenho que fazer analogias. E aí eu pensava, EPA, EPA, o que eu lembro com EPA, EPA, EPA? E eu só lembrava da EPA! Da Vera Verão. Vera Verão. E aí eu lembrei, Verdade, Vera Vera Verão, Verão. depressão. Vera, Então, depressão. para depressão, EPA. Ok, Com mais ômega EPA do 3. que DHA. Então, um ômega 3 que tenha pelo menos 1 grama de EPA dia. Foi o resultado da meta-análise publicada em 2019. Então, para depressão, Tem que ômega ter 3, quantidade Vera mais. Verão. EPA. 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 Professor, mas você tudo sabe- isso é só uma dúvida. São os suplementos que a gente compra nas farmácias magistrais, como a Manipulare, ou eu também encontro in natura em quantidade lá. possível de Eu ser acho que consumida? sobre o ômega 3 é importante que a gente fale. É muito. O ômega 3, ele é um ácido graxo de cadeia longa, oriundo de algas de oceanos gelados. O peixe, por ter uma adaptação à temperatura da água e por sobreviver bem em águas muito geladas, o fato de ter na sua composição um ácido graxo de cadeia longa e com insaturações, dá a ele uma termotolerância ao frio. Então, os peixes e os alimentos que são ricos em EPA e DHA são peixes de águas profundas e geladas. Que não é O caso O do nosso Brasil. caso do Brasil, nem hoje. Hoje, em hipótese alguma. 40 graus. Estamos a 40 graus 42 aqui. em São José do Rio Preto. Então, assim, o teor de ômega 3 na alimentação do brasileiro É ela é quase inviável. que dependente do consumo de sardinha. Porque nem o salmão do Brasil é salmão, é truta salmonada, criada em cativeiro com ração. Tá. A grande maioria. Agora, aquele salmão da água profunda e gelada, Não que veio tem. de Portugal, aí vai inviabilizar o consumo. E o ômega 3 é um suplemento muito, mas muito acessível do ponto de vista de promoção de saúde. O benefício que ele gera e o custo que é do consumo mensal é muito mais barato do que o gasto diário com bebida açucarada. É verdade. Se você tomar uma lata de refrigerante, é mais caro do que tomar a dose de suplemento com 1 grama de EPA por dia. E aí ele é encontrado hoje em cápsulas, em produtos acabados e em farmácias Ô, magistrais. Murilo, lembrando, tem que lembrar eles que 1 grama de EPA não é aquele quando fala que o nutricionista pede 1 grama de ômega, não é? É 1 grama Você de tem que EPA. ver a dosagem do EPA na embalagem. É. Porque muda muito de marca para marca, valores totalmente diferentes. Eu acho que A gente tem que tomar cuidado com esse mercado, porque a mídia mostra alguma coisa para o consumidor que às vezes confunde. Uma cápsula de ômega de 1 grama. Só que a quantidade que tem de EPA e de DHA, então a gente tem que ficar atento à concentração que está no rótulo. Isso. E às vezes eles falam assim, tem 1 grama, mas em 2 cápsulas. Bem pequenininho, e você não vê. Então, toma cuidado em relação a valor. Uma coisa é assim, eu acho que Não, e eu comparar tenho preço é até possível, mas desde que você compare preço de coisas iguais. Com a qualidade. com a Com a qualidade. mesma qualidade. Então é Composição importante e que tenha qualidade. ausência de metais pesados. Isso. Porque quanto maior é a profundidade da sobrevivência de um peixe, mais ele está acima na cadeia alimentar. E quanto mais ele está acima na cadeia alimentar, mais acontece acúmulo de metilmercúrio.
Então, o metilmercúrio é um contaminante de oceanos, as algas têm pequenas quantidades, os peixes pequenas quantidades, e os peixes predadores vão concentrando maiores quantidades. E o ômega 3 é extraído de peixes Grande. de águas profundas e geladas e grandes. Então você tem que ter marcas ou empresas que te deem respaldo de valores mínimos de metais tóxicos, principalmente metilmercúrio. Então é importante que seja um ômega 3 de qualidade, primeira coisa. E segundo, que a dose sugerida atinja 1 grama de EPA. Exemplo, se você usar um ômega 3 que na cápsula tem 330 miligramas de EPA, Tem que tomar precisa 3 cápsulas. Se você usa um ômega 3 que tem 180 Ixi, miligramas, entendi. você vai ter que tomar de 5 a Nossa. 6 cápsulas. Se você toma um ômega 3 que tem 500 miligramas de EPA, 2 Duas cápsulas. Essa conta é importante porque às vezes o barato sai caro, né? É. Às vezes tem que tomar tanta cápsula que você, no fim das contas, vai sair mais caro do que a dose alta. Exatamente. Deixa eu fazer um adendo aqui. Tem um médico em Rio Preto que ele dá preferência a suprir o ômega, o EPA, né, no caso, em cápsulas de linhaça. Porque ele fala Cápsula assim... de linhaça ou de linhaça Não, originalmente? cápsula de linhaça, porque ele fala que evita essa contaminação por mercúrio. E a gente vê pacientes melhorando, melhorando a inflamação com cápsula de linhaça. Tá, assim, mas eu acho que não é a cápsula, é o óleo O de óleo de linhaça. É o óleo de linhaça Ah, encapsulado. Isso, óleo de linhaça encapsulado. isso. Seria um ômega vegetal, né? É um ômega vegetal, mas a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque, por exemplo, os estudos que foram avaliados na meta-análise de 2019 foram com ômega de peixe. Então, a gente não, Não pode, vegetal, a gente não né? pode extrapolar o resultado daquele estudo e substituir por um derivado de... Inferindo que vai ter o mesmo resultado. Isso. E uma das coisas que a gente tem que ter muito cuidado é que a forma da planta se proteger dos agrotóxicos é acumular na fração lipídica. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso também. Mas não quer dizer que não seja uma excelente opção para veganos. Sim. Porque para o vegano é uma excelente opção. É. Agora, de maneira geral, o que tem mais robustez de ciência é o ômega 3 de peixe. Só que eu quero deixar mais um adendo aqui. Nós falamos de 3 possibilidades de modular intestino e melhorar depressão. No entanto, nem toda depressão é por tripa inflamada. Com certeza. Tem depressão por trauma. Quem perdeu um ente querido, quem sofreu um acidente, quem teve uma amputação de um membro, muitas vezes tem uma depressão que independe o suplemento. E essa pessoa vai precisar de terapia. Com certeza. De terapias alternativas e não necessariamente só de nutrição. Então é importante que a gente também considere que essa é uma doença multifatorial, por mais que nós tenhamos evidências de que o intestino repercute no Tem cérebro. essa ligação no cérebro. Olha, essa semana eu tive um contato com um dermatologista e ele me disse o seguinte, que antigamente, quando ele se formou, ele tratava as patologias de pele com corticoide, pomadas e assim ia, né? E ele via que os pacientes voltavam a ter aquilo. E aí ele começou, ele mesmo falou assim, gente, tem que ter alguma coisa diferente no meu tratamento, eu tenho que diferenciar o meu tratamento. E aí ele começou a perceber que quando ele se preocupava com o intestino, melhorava a pele do paciente. Então, olha para você ver, intestino... Inflamações cutâneas também. Então, olha, então, o intestino não tem ligação só com o cérebro, acho que tem ligação com todo. A conexão intestino-pele talvez seja uma das mais rápidas de alteração, tanto para o mal quanto para o bem. Eu acho que é muito fácil compreender isso. O nosso corpo renova as células lábeis 100% a cada 7 dias. E eu vou provar isso para vocês. Fala o que é isso. Vamos lá. Célula. Eu vou provar. célula. Célula lábio é célula que morre rápido. As células que morrem rápido são as células de revestimento. Células de mucosa, pele, epitélio intestinal. Vou provar que isso é verdade. Lembra da República, que nós morávamos em 8, só tinha um banheiro? Também só tinha um chuveiro.
8 homens tomando banho no Meu mesmo Deus. chuveiro, Que lugar pavoroso, meu Deus. vai caindo um resíduo de pele onde as pessoas tomam banho, que se tu não limpar aquilo com frequência, fica um godó Fica. de célula morta acumulado ali onde você toma banho, que se deixar para uma faxina mensal, Ah, não tem que dá tirar conta. quase com um raspador aquilo, provando que as células morrem. Gente, se as células não morressem, não tinha sentido lavar a toalha de banho. Por que tu só usa quando tu tá limpo? Por que ela fica fedida e dura, parecendo um morcego? É o óleo que você... Porque tem célula morta que você retira depois do banho. Você não Você vai envelhecer tirando, também, né? senão você não envelheceria. Para quem tem 40 a mais, a sua pele renova plenamente como ela renovava aos 18, 19? Com certeza Não. não. Infelizmente. E por que que não? Porque a célula do intestino, que é responsável pela absorção adequada de macro e micronutrientes, está sendo agredida. Então, quanto melhor você trata as células que são responsáveis por colocar nutrientes para a corrente sanguínea, melhor é a renovação tecidual. Totalmente Eu fico ligada. imaginando alguém que faz um peeling de fenol, arregaça todas as células da cara e tem que renovar essas células. Imagina renovar comendo Big Nagger do Bonegger. Você tem que ter aminoácidos de qualidade, silício orgânico, você tem que ter ali compostos do complexo B, vitamina C, você tem que ter coenzima Q10 para dar força para a mitocôndria se renovar nesse epitélio. Então, a conexão de intestino com células novas, ela é direta. E a gente sabe disso, o cachorro tem dermatite, a primeira coisa que tu faz é trocar ração. Não é usar um gel de Cuidado. corticoide. Psoríase, por exemplo, poderia Psoríase, eu costumo ser... dizer que é a doença do pisaiolo. Quanto mais contato com trigo, mais manifestação semelhante à psoríase. E essa psoríase, por incrível que pareça, são lesões aftoides que às vezes pode acontecer na boca e às vezes acontece na tripa. E a manifestação vem pro cotovelo, pro joelho, pra barriga. E quanto mais inflamado o indivíduo está, mais estressado ele está, maior a manifestação na pele. Então, se a gente cuidar dos nutrientes e principalmente diminuir o estímulo do gout, eu prometo que vai ficar fácil. Gout é o tecido linfóide associado ao intestino. Nesse gout existe uma célula chamada célula dendrítica. Quando essa célula reconhece o que tem no lúmen, ela estimula uma cascata que pode ser de perigo. Exemplo. Se a célula dendrítica fosse um pincher, o pincher consegue sentir o que tem lá do lado de fora da casa e dá um sinal de alerta. Porque ele jura que ele é um mini Doberman. E Ele late, ele né? dá um ataque. Ele não ataca ninguém, mas ele sinaliza. A célula dendrítica no gout é muito semelhante ao pincher. Ele não ataca nada de perigo, mas ele sinaliza que tem um perigo nessa tripa. E o corpo jogando. passa a produzir uma interleucina que aumenta a ativação de TH, que é o linfócito T helper. Help, help, help. Sinalizando que tem um perigo. E quando esse help é crônico, aumenta TH17. E TH17 é o que gera manifestação de psoríase. Então, quando a gente... Já tá num grau, assim, de socorro. E aí tem que usar o socorro. imunobiológico antagônico de TH17. Pra Essa é uma bloquear. droga para bloquear a manifestação na pele, Que era o alarme. que era um alarme de que tem perigo na tripa. Em vez de tirar Então, o se a gente estímulo... tirar isso, tira o mal, nutre as células dendríticas e estimula a via de interleucina 10, porque interleucina 10 é antagônico ao TH17. E a gente usa probióticos para estimular a interleucina 10, que tem efeito antagônico ao TH17. Ômega 3 estimula a interleucina 10, que tem efeito antagônico ao TH17. Vitamina D tem estímulo de interleucina 10 para aumentar a resposta anti-TH17. Por isso, vitamina D, ômega 3, Ômega. probióticos Cúrcuma. auxiliam muito na
psoríase e cúrcuma. Olha, Olha. você falando é a modulação intestinal na prática. É Você está isso. falando como é que é feito mesmo. Isso é modulação E intestinal. são os profissionais de nutrição que vão estabelecer esse protocolo. Então, a Como? modulação intestinal hoje, ela é uma formação de extensão para quem quer melhorar a vida de alguém. Não é Ela é uma... aberta para profissionais da área de saúde. Ah, ok. Então, qualquer profissional da área de saúde ou estudante pode se capacitar em 80 horas sobre modulação intestinal. E aí são todas as estratégias que necessariamente não são só exclusivas da nutrição ou exclusivas da medicina, mas algumas intervenções são exclusivas da profissão. Porque a profissão regulamenta o que cada um pode fazer. Sim. Então, alguns exames poderão ser solicitados só por médicos, algumas intervenções só por médicos, outras por médicos e nutricionistas, Podem fazer um trabalho outras junto, por né? farmacêuticos. E a ideia é atendimento multidisciplinar. Perfeito. Porque às vezes até uma osteopatia, uma microfisioterapia modula o intestino e melhora doenças longe do intestino. E aí microfisioterapia é praticado por fisioterapeutas, osteopatia por osteopatas com formação específica. É uma abordagem que permite você fazer a leitura do organismo como um todo por meio do intestino. Exatamente. Essa é a Né? ideia da modulação intestinal. Maravilha. Não é uma especialidade, né? Não, ela Não, é é- apenas uma área de formação. Sim. Profissionalizante. É um curso profissionalizante. É uma capacitação além do que você já tem da sua formação, que é regulada por um órgão, por uma entidade de classe. Essa é apenas uma capacitação, uma formação complementar. Ô, gente, com o professor Murilo, a gente pode virar, né, horas e horas falando, e a gente sabe que, né, coitado, vai secar a garganta, mas a gente vai explorar só mais um pouquinho, porque eu queria trazer a nossa conversa um pouco mais para essa questão do hábito alimentar, da vida cotidiana das pessoas. Tem uma frase que você fala que eu fiquei refletindo muito, lendo, acompanhando você, que é o lance de viver para comer ou comer para viver. E você falou algo do tipo, as pessoas saírem de casa achando que vão se divertir, mas, na verdade, estão indo ali para o caminho da doença pra e da morrer. morte. Exato. Queria que você falasse sobre Então, isso. eu costumo dizer muito sobre ressignificar o padrão alimentar. Porque qualquer estratégia de nutracêuticos é apenas uma estratégia. E que ela tem um papel fundamental na etapa da vida louca. Eu costumo dizer que os nutracêuticos são como capacetes. Você tem que usar quando você está na vida louca. Não é quando está andando de carro, porque de carro eu não preciso de capacete, mas se eu estiver numa vida louca, num stock car, é um carro e eu preciso de capacete. Então, é algo para proteger aquele indivíduo que está ainda numa fase de transição para a mudança de estilo de vida e padrão alimentar. Porque quando a gente muda estilo de vida e padrão alimentar e ressignifica a alimentação, automaticamente a gente modula o intestino. E eu costumo dizer que as pessoas têm que ressignificar o comer. Se a gente for investigar centenários, e agora tem até documentários sobre as zonas azuis, Isso. documentários bem legais sobre os centenários. Eu palestrei em 2019 sobre os centenários em um evento em Campinas. O evento do Luciano Bruno. E ele pediu, pô, Murilo, fala sobre longevidade. As pessoas vivem mais porque o microbioma é bom ou porque viveram mais, o seu microbioma é bom. Eu falei, pô, Lu, não vou saber responder isso. E aí eu fui fazer um laboratório para ir para a palestra. Eu entrevistei 10 pessoas com mais de 100 anos. E quando eu entrevistei o primeiro, ele falou assim, meu filho, essa juventude, entenda, gente, essa juventude para uma pessoa de 100 anos é qualquer pessoa com 60 anos ou menos. Meninos. Menino, meninas. juventude para ele. Quem tem 60 é juventude, quem tem 40 anos a mais. É. Então ele falou assim, essa juventude parece que vive para comer e não come para viver. Verdade. A gente tem que viver e não só pensar em comer. A gente tem que comer para viver só. E não viver para comer. Eles terminam o café da manhã e já querem o jantar. Quando eu tô pensando em repousar e dormir, eles estão pensando o que vai ser o jantar e depois o que vai ser a ceia.
E aí eu fiquei refletindo aquilo. E a outra falou assim, eu atribuo estar com 100 anos porque eu caminho todos os dias e respiro o ar da natureza. E eu fiquei pensando, quanto que eu caminho por dia? E a outra falou assim, olha, eu tenho 100 anos porque eu penso só em coisas boas. Eu não fico martirizando problemas. Então, eu peguei essa frase para mim, que a gente tem que comer para viver e não viver para comer. Enquanto a gente estiver vivendo para comer, em que as nossas alegrias, que a recompensa Esteja de na felicidade esteja atrelado à comida, algo está mal. E esse recado que eu vou dar agora é para os pais. Eu aprendi isso na pandemia. E eu acho que eu aprendi a ser pai na pandemia também. Até então eu era um provedor de dinheiro para uma família. Mas durante a pandemia eu não acredito em acaso e acho que a gente tem que ter passado por isso por alguns motivos. E na minha família esse foi um deles, eu aprendi a ser pai. Até a pandemia eu chegava em casa com Kinder Ovo e balinha de avião. Eu rezava para as empresas comprarem voo pela Azul, porque daí eu já pedi um monte de balinha de avião para eu levar para casa. Aham. E eu compensava tempo de qualidade As balinhas. com um alimento que mata os meus filhos. Porque aquilo dava uma falsa impressão de felicidade. E aí, na pandemia, eu fui para a roça e um dos meninos que me carregou lá para transportar uma bezerra de um pasto para outro, olhou para mim e falou assim, tu é nutricionista, né? Eu falei, sou. Ele disse, eu tenho uma história de nutricionista para te contar. Eu falei, ué, vamos lá. E no Goiás, primo é qualquer coisa ou qualquer pessoa que convive na sua família. Tudo é primo. Aham. Ele falou, olha, tem um primo meu, sim, Murilo, um primo de longe, que a filha fez agora 18 anos. Tu acredita que ela tá com 150 quilos? Nossa. E abriu um processo na justiça contra os pais? E aí eu falei, ué, mas por quê? Ela atribui que ela era uma criança. E tudo que ela comeu foram eles que compraram. E ela ganhou na justiça para eles pagarem a cirurgia bariátrica dela. Olha. A hora que eu cheguei em casa, Você falou, vou mudar. eu olhei para minha esposa e falei, olha só, a Melissa tem 9 anos e ela não vai nos processar quando ela fizer 18. A partir de agora, nós vamos dedicar tempo de qualidade para os filhos e não atribuir felicidade a comer comida que mata. E aí, naquele momento, a gente passou a ressignificar tempo de qualidade. E hoje, eu abro mão de palestra, eu abro mão de congresso, eu abro mão de muitas coisas para ter tempo de qualidade com os meus filhos. Hoje elas me perguntaram, Murilo, tu já teve em São José do Rio Preto? Falei, já. Eu vim ano passado para a Dani Cup, um campeonato de futebol, acompanhar o meu filho. E se fosse antes da pandemia, Você nunca pode ter ia certeza tempo. que eu ia delegar para outra pessoa. E não tem como falar. Você está falando de saúde e nutrição, isso não está dissociado das suas escolhas de vida, né? É por isso que eu digo que nós temos que tomar decisões. E não somente suplementos nutracêuticos, mas sim decisões. Decisões de comer para viver, decisões de dormir, decisões de ficar sem comer. Porque da hora que você dorme até a hora que você acorda, não precisa comer. E você tem que dormir pelo menos 8 a 9 horas. E aí você vai fazer um jejum. Aí se fala tanto de jejum. Cara, jejum é dormir. Jejum é não comer dormindo. O problema é que as pessoas agora estão abduzidas por telas. E por estar acordadas, estimula a produção de cortisol. Por estimular cortisol, estimula a gliconeogênese. A gliconeogênese gera vontade de comer, porque faz produção de insulina para compensar a glicose produzida. E dá vontade de comer não é alface, não. Dá vontade de comer doce, porque a insulina baixou a glicose. E as pessoas ficam mais acordadas, mais em sinal de vigia, mais em estresse crônico, comem mais. Então a gente tem que também dar qualidade de sono. Dormir de qualidade, não comer e ter escolhas alimentares adequadas. E aí minha outra frase é descasque mais e desembale menos. Porque quanto maior a vida do alimento, menor a sua. Ô Murilo, você consegue me pontuar quais são os 5 melhores alimentos e os 5 piores alimentos para a população tirar da Ela geladeira? quer Vamos lá, então assim, Eu os acho 5 assim, piores. Os Acho piores. que é isso.
Tá, tá, tá. A bolacha vamos. primeiro. Biscoito recheado, sem nenhuma dúvida. E aí no biscoito recheado entra aquela de jargão também, que é o passatempo e você morre mais rápido. E ela entra aí nas biscoitos recheados, então ela entra aí nesse mesmo barco como a pior, sem nenhuma dúvida. Segundo pior, bebidas açucaradas, dentre elas refrigerantes, que estão hoje já pontuados, inclusive em uma revisão da Nature Reviews de Endocrinologia em 2022, mostrando uma conexão entre o consumo de bebida açucarada, doenças metabólicas não transmissíveis, que é obesidade, fígado gorduroso, diabetes. Então, bebidas açucaradas. Terceiro, eu colocaria em grande parte os farináceos, branco, a farinha branca, o consumo excessivo de pães farináceos como base da alimentação, como a ração do ser humano, também entre os 3 vilões aí. O sal em excesso também, e aí tem até uma dieta americana que chama os 5 brancos, em que eles dão notoriedade aos 5 brancos piores, que é gordura saturada, sal, açúcar, leite e farinha branca. Mas eu não vou colocar o leite ainda entre os problemáticos. Estou colocando aí, primeiro, então, biscoito recheado. Segundo, refrigerante. Terceiro, as farinhas e os farináceos. O quarto, o sal. Mas daí o sal, eu gostaria de dar notoriedade ao problema dele, não só como sal, mas também aos embutidos. Os embutidos, além de ter alta concentração de sal, tem concentração de conservante, que é um nitrito e nitrato, que também são sais de cura. E esses alimentos embutidos estão categorizados como os alimentos com risco direto de câncer. Então, o consumo recomendado pela Organização Mundial de Câncer é de, no máximo, 50 gramas por dia. 50 gramas por semana. 50 gramas por semana. Uma fatia de presunto tem 25 gramas. Ixi, 2 fatias por semana. Por semana. E aí não poderia entrar mais salsicha, não poderia entrar salame, não poderia entrar mais embutidos. Então, recomendar nem um feijãozinho com uma calabresinha. Então, no máximo 50 gramas por semana. Então, salsicha entra como o pior de todos os embutidos. Porque se você ver a produção e a matéria-prima, você nunca mais come. Com certeza. Então, salsicha entra aí entre os vilões, o excesso de sal, refrigerante, farináceos e biscoito recheado. Murilo, o leite é um vilão? Para algumas pessoas sim, para outras não. Muito mais pessoas se beneficiam do consumo do que passam mal com ele, mas algumas passam mal e têm doenças conhecidas como APLV, alergia à proteína do leite de vaca, outras têm obstipação, então é importante que você conheça mais para temer menos. Os melhores alimentos, sem nenhuma dúvida. O melhor alimento da realidade brasileira é cúrcuma, que é nosso, é um rizoma brasileiro. A gente não está falando de açafrão, a gente está falando de cúrcuma, um rizoma, uma raiz muito semelhante a um gengibre. É um alimento que dá lá na terra, que a gente pode consumir de forma cotidiana. Então ele entra como um dos melhores. Se tivesse que elencar aí um alimento que tem grande benefício, alimentos vivos, vegetais e frutas. Existe um documento chamado PUR, ou PURE. Ele é um estudo prospectivo urbano e rural. Ele foi conduzido com 135 mil indivíduos de 18 países, 5 continentes. Foi publicado no dia 29 de agosto de 2017 no Lancet. Porque às vezes as pessoas duvidam do que eu estou falando. Então, essa publicação de 29 de agosto do Lancet compilou dados de 135 mil indivíduos. E eles mostram que comer de 375 a 500 gramas de frutas, legumes e vegetais por dia diminui mortalidade por todas as causas. Então, frutas, legumes e vegetais, quanto mais colorido, melhor, está aí entre os 5 melhores. Murilo, nós comemos hoje, né? Muita. Hoje eu pedi pra moça repetir pra mim abobrinha, abóbora cabotiá, cebola, tomate, brócolis, alcaparra e um pedaço de peixe. É possível. Você tem que tomar decisões. Banana, entre uns alimentos
entre os top 5, porque é um alimento que no Brasil a gente tem Tem muito, abundância, Acessível nem demais. sempre dá valor. Preço bom. Preço barato. Você vai para os Estados Unidos, você vai pagar $1 em uma banana. No Brasil, você tem abundância, você compra quilos. Às vezes você ganha, às vezes orgânica, e você não dá valor para aquilo que está na sua frente. Então, banana é fonte de fibra solúvel, fonte em carboidrato adequado, é um excelente alimento. Falei já 3, né? Então, ó, cúrcuma, vegetais, legumes de maneira geral, quanto mais colorido, melhor. Banana, chuchu. Chuchu não ganha valor nenhum, né? Só tem água. Olha, isso E é aí as pessoas polêmico, dizem assim, inclusive. as pessoas dizem, pô, chuchu não tem nada. Só tem Tu acha água. que é fácil? Tu acha que é fácil ter uma composição que você aperta e não sai uma gota de água? Ele não é só água. Como é que essa água não sai dali? Ele é rico em fibras solúveis. Fibras solúveis que garante a este alimento ser um dos top 5 alimentos. E o que é melhor, não tem gosto de nada! Combina eu com adoro. qualquer Então você coisa. dizer, Murilo, não gosto de chuchu. Como tu não gosta se não tem gosto de nada? Com Então, limãozinho. coloca ó. limão, coloca salsinha, coloca coentro. Eu, por exemplo, odeio coentro. Aham. Então, todas as vezes que eu como chuchu, eu penso muito melhor do que coentro, muito melhor do que coentro. Porque ele é muito melhor do que o coentro. E aí eu acho ótimo. E aí eu coloco salsinha, eu coloco um temperinho, eu coloco ele com camarão. O camarão tem um gosto tão forte que ele absorve o gosto do camarão. Nem sente, chuchu. A textura é muito semelhante. Você Um camarão corta ele. vegetal. Olha só o camarão. Você pega o chuchu, ó. O chuchu tem essa característica, ó. Corta ele nesse sentido. Vai ficar 2 meia-luas. Corta depois no outro sentido. Ele vai ficar tortinho, igual camarão. Mistura com camarão, vira camarão. E aí você come Gosto. fibra solúvel. Abobrinha e abóbora cabochá são excelentes, mas nem vou colocar eles em 5º lugar. Vou colocar em 5º lugar brócolis e couve-flor. Amo. Porque são brássicas. E a gente pode aumentar o consumo com um efeito fantástico para melhorar as vias de NRF2, que são as vias de detoxificação hepática, e ainda assim promovem um efeito de fibras alimentares intestinais que favorecem todo o nosso microbioma. Ô, Fácil, Murilo, né? Gabaritou. Gente, ó as dicas. fruta, verdura, legume, a gente sabe que a gente tem que comer a rodo, né? O que eles fazem no nosso organismo, principalmente no intestino? Eles geram um efeito pré-biótico. São os substratos para o metabolismo microbiano de bactérias que produzem butirato e aí nutrem o colonócito, Volta estimulam lá. as células endócrinas e diminuem o risco de câncer coloretal. É tudo pra uma... Vai tudo pro mesmo final Objetivo, depois, né? Você fala muito em probióticos. Você consegue falar Consigo, pra claro. gente o que seriam os probióticos e o que eles fazem? Vamos lá. Você já deu uma geral, mas... Probióticos são micro-organismos vivos que, quando administrados em quantidades adequadas, conferem benefício à saúde do hospedeiro. Em 2023, eu vou apresentar isso em um evento aqui que terá na cidade de São José do Rio Preto. Eu vou mostrar a diretriz global da Organização Mundial de Gastroenterologia. A Organização Mundial de Gastroenterologia, em 2023, tem um documento, uma diretriz, que é chamada de guideline, mas uma diretriz em que eles dizem que probióticos melhoram a função de barreira do epitélio intestinal, melhoram a função imunológica, modulando citocinas inflamatórias, melhoram a produção de mucina como benefício não imunológico, melhoram a tolerabilidade a antígenos alimentares. Então, probióticos são Nossa, é fundamental. compostos que melhoram a modulação intestinal. Maravilha. Professora, a gente está fechando, porque já estamos a 1h30 neste bate-papo. Não, Marcela. E a gente precisa dar uma Marcela, folga pra ele. E tem mais à noite, Marcela. Exato, ele ainda tem um longo caminho. Então, pra gente fechar, a Duda, ela sempre faz uma pergunta que é pra gente... Você deu N dicas, né, pra gente poder aplicar, mas assim, se a pessoa precisar começar por uma só, é aí que ela vai. Então, ela tem uma pergunta pra você, pra gente encerrar esse bate-papo. Chama receitinha esse quadro, tá? Vamos lá. Pra só ser essa dica. O que você fala pra pessoa que quer... Que decidiu, fala, eu vou mudar. O que precisa ser feito pra começar isso? Primeiro, comer à mesa. Avisar o seu corpo que você está comendo. Talvez um dos grandes problemas dos últimos 10 anos é as pessoas comerem ao visualizar telas. O seu corpo não sabe que você está recebendo o alimento. Aí você fala olhando televisão, olhando Tela, celular. WhatsApp,
Instagram, Facebook, mas eu acho que Instagram, TikTok. Eu fico pensando o que serão de crianças alimentadas olhando TikTok. Não tem uma comunicação com córtex gustativo sobre aquele alimento. Ela está comendo abduzida. E a gente tem adultos fazendo isso. Então, mastigue os alimentos. Tenha uma ingestão hídrica adequada. Respire. Pratique uma atividade que lhe dê prazer, sono de qualidade e boas decisões. Dentre elas, comer para viver. Maravilha. Falou tudo, Falou. Murilo. Eu quero te agradecer imensamente. Eu fiz um curso com o Murilo no começo do ano. Ai, que luxo. Foi onde que eu conheci ele. Minha mãe já conhecia, onde que a gente decidiu, né? E, assim, eu aprendo muito com você. Eu vejo, assim, muito seus vídeos. Todos, não... É um assunto que tá, assim, muito em alta. Eu acho que você picou muita gente já, né? A formiguinha do Murilo picou muita gente e fez com que isso, acho que aumentasse muito a decisão mesmo de tomar essas atitudes. Então, muito obrigada, tá? Obrigado. Ô, Gente. Murilo, aproveitando, obrigado da Dudu, você sabe que eu sou sua fã. Obrigado. Né? A gente está no mercado aí já faz um tempão e a gente acompanha todo esse trajeto do Murilo. E para você ver a nossa seriedade, que é trazer pessoas como você. Amém. Né? São dicas muito pequenininhas para a gente, que a gente tem condição de aplicar no dia a dia, e principalmente para você que está assistindo, tá? Oportunidade única. Alimentos que funcionam, que não funcionam, essas dicas aí que a gente tem que colocar na prática. E eu queria agradecer também, novamente, a Farmácia Manipulare. Sim, Que é a nossa parceira. que possibilita tudo isso. Se não fosse a Manipulare, a gente não estaria aqui. Então, gratidão sempre, tá? E Marcelinha, sempre juntos. Com certeza. Dudinha, amo você. Ai, que lindo! Sentimental. Tempo de qualidade! Hoje no almoço a gente estava falando a importância de um sorriso. Com certeza. Né? O tanto que faz diferença. E eu acho que é tudo que você falou, né? Amém. As Reaprender a viver um escolhas, pouquinho, né? A gente está precisando reaprender a viver, Amém. né? É. Professor, muito obrigada mais uma vez. A gente está realmente honrada. Temos certeza que assim existe o antes e depois. A gente tem construído esse caminho com muita dedicação, sabe? Com muito compromisso, procurando mesmo tocar as pessoas de maneira séria, comprometida, enfim. E ter você aqui só enobrece esse caminho. Amém. Então, muito obrigada. Que Deus abençoe a sua trajetória, que continue fazendo escola, né? Amém. E a Obrigado. gente possa seduzir as pessoas para esse lado do bem viver, né? Obrigado. Bom, gente, eu queria também aqui agradecer a todos, né? Agradecer esse envolvimento. E queria pedir para você que está assistindo, que chegou aqui até o finalzinho, comenta lá no meu Instagram o que você achou. Eu acho que isso também motiva. Acho que a gente tem que viver de reforço positivo. Acho que a gente Sim. tem que também agradecer e tem que dar notoriedade àquilo que nos tocou. Então, se por acaso você assistiu, chegou aqui até o final, coloca lá seu comentário. É Murilo Pereira Professor. Essa é a minha única rede social, Instagram, @Murilo Pereira Professor. Muito obrigado. Demais, gente. Maravilha. Aproveita, segue o dele, segue o nosso. @Conexão Saúde Cast. No Instagram a gente tá mais ativo, tá todo dia, tá ali postando. Aqui você já se inscreve no canal, deixa o seu like. Tem muita gente aí da sua família que tá precisando ouvir esse bate-papo. Manda aí pelo seu WhatsApp também. Se estiver ouvindo no Spotify, 5 estrelinhas pra gente. Pra quê? Pra gente poder chegar a cada vez mais pessoas e cumprir a nossa missão. Então eu tenho um desafio. Diga! Ó, se você seguir o perfil Conexão Saúde, Murilo Pereira Professor, dia 18 de dezembro, dia do meu aniversário, vamos sortear no post de uma foto aqui um casal de cocô. Um cocôzito e uma cocosita. Eu Então, vou se me você inscrever. assistiu esse podcast, estiver seguindo os dois perfis e comentou lá na foto desse dia, você será sorteado dia 18 de dezembro. Ó, deixa eu falar, obrigada. esse cocôzito, gente, pera aí, ó. É 2 bichinhos É na forma de lindo. cocô. É lindo, Almofadas lindo. lindas, queremos. Vocês vão Vou participar adorar, também. Tá? É cocôzinho lindo. Obrigada, gente. A gente volta dia 7 de novembro.
Não se esqueça, dia 7 de novembro a gente vai dar um intervalinho de uma semana, um recadinho para você anotar aí na sua agenda. A gente volta com muito mais novidades, vocês vão adorar. A gente vai fazer aquela pausinha estratégica para organizar algumas coisas e trazer com coisas ainda, voltar com coisas ainda mais especiais para vocês. Um beijo e um brinde ao professor Murilo Pereira. Muito obrigada!